Ao anjo da igreja de Pérgamo, em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então nós estamos aqui na Acrópolis do Pergamon, no século XIX. Arqueólogos alemães vieram até aqui sob a bênção do sultão e negociaram a exploração arqueológica, levando até Berlim o altar de Zeus, que tinha 113 metros de extensão e está hoje lá no Museu Pergamon em Berlim. Eu estive lá, é um museu incrível, vale a pena visitar se você for na Alemanha. Tem muita coisa além do altar, e que mostra a guerra, a gitomaquia, a guerra entre os gigantes e os deuses romanos. É a saga tão repetida dentro da mitologia, né? Esse conflito dos titãs com o panteão dos deuses. É uma guerra infinita. E há três razões possíveis porque Jesus fala que o trono de Satanás está aqui. Primeiro, por causa do culto ao imperador. Ali está a imagem de Trajano, sem cabeça. E esse é o tipo do imperador que foi recebido pelo diabo pessoalmente no inferno. O diabo foi lá fazer as honras. Seja bem-vindo ao lugar onde não existe esperança, dizia Dante, né? É assim que era o inferno. As pessoas entravam, aqui não existe esperança. E se você for perceber, esse culto ao imperador vai surgir a partir de Augustus. Tem uma discussão se o primeiro imperador é Júlio César ou Augusto César. Júlio foi aquele que venceu a batalha contra Pompeu e se tornou o imperador, e logo depois foi morto, ou não se tornou, estava por se tornar, né? Então armaram o Senado romano e mataram ele nas escadarias do Senado no ano 44 a.C. Quem ascendeu posteriormente foi o seu sobrinho, filho adotivo, Otaviano, que vai se tornar César Augustus. Augustus porque era um título divino. E ele é que vai criar essa cultura de adorar o imperador como um deus. Então essa é a primeira razão, já que o culto ao imperador concentrava todas as províncias, todos tinham que prestar homenagem e culto ao imperador. E Trajano foi esse cara que exigiu de forma absoluta essa adoração. Então nós temos aqui um princípio fundamental, que é esse elitismo dentro da Acrópole, onde hoje nós chamamos isso de progressismo, né? Um grupo, uma elite que escraviza as massas. Isso está bem dentro daquilo que nós estamos explorando hoje aqui, onde uma elite cultural domina a massa. E eles querem decidir o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Inclusive, não é mais carne de boi, é carne sintética ou é inseto.
como eles querem empurrar goela abaixo da sociedade, com essa agenda do aquecimento global e de um inimigo comum. A gente precisa de um inimigo comum. Como não dá para dizer que os ETs invadiram o planeta, ainda, né? Não dá para dizer, daqui a pouco pode até se dizer, vai se dizer que existe um inimigo global. Para ter uma construção do enfrentamento mundial, tem que ter um inimigo global. Há duas possibilidades, o aquecimento global ou a invasão dos extraterrestres. Então nós ficamos com a primeira. Há estudos veementes que mostram que o ser humano é incapaz de modificar o clima da Terra. Nós não temos uma temperatura média num planeta que tem mais 55 como máxima e menos 75 como mínima, em regiões geográficas, não no planeta inteiro. Você não consegue medir a temperatura de um planeta desse tamanho. Estão comigo até aqui? Amém. Mas a segunda razão por que estava o trono de Satanás, possivelmente, era por conta da luta cultural pela proeminência. Atenas era o grande centro e Alexandria se tornou esse lugar também, onde a cultura era regida. E quando você rege a cultura, você rege o resto, tá? Quem dominar um ambiente cultural vai dominar um ambiente político. Cultura é culto, como dizia Christoph Dawson. Então, se você... Já dizia Platão antes, eu não quero saber quem fazem as leis, me dê quem fazem as músicas. Eu quero saber quem fazem as músicas. Porque a música vai entrar dentro do inconsciente coletivo, ou do consciente, chame do como quiser, e vai produzir o comportamento, né? E o que se ensina hoje dentro da escola vai se tornar política pública na próxima geração. Então, isso aqui era um centro cultural da Ásia Menor, a capital da Ásia Menor, que disputou com Alexandria essa proeminência cultural, e tem toda a guerra dos papiros e dos pergaminhos, que eu já expliquei dentro do ônibus, como que boicotaram Pérgamo e eles inventaram a escrita em pele de animais, os pergaminhos. A terceira razão por que aqui estava o trono de Satanás, a possível razão, era justamente por causa do altar de Zeus, com 113 metros, mostrando a batalha entre os deuses e os gigantes. Tudo isso se junta e se torna um motivo. Porque todas essas coisas se entrelaçam, se relacionam. O culto ao imperador, a adoração do homem, o homo-deus, a divinização do homem, das suas vontades, dos seus caprichos. Todo esse coletivismo que nós temos na sociedade, socialismo, enfim, essas ideias, elas acabam sempre em tirania. Fala-se sobre igualdade, fala-se sobre todo mundo igual, e daqui a pouco se separa minorias, onde se tem privilégios, tudo isso termina em ditadura. E essa elite começa a governar e eles têm a premência do conhecimento, da gnose. E aqui nós estamos falando do gnosticismo, porque o inimigo aqui são os nicolaítas, de novo, que eram os vencedores, ou os vencedores do povo, ou os dominadores do povo. Na gnose, no gnosticismo, sempre existiu um grupo especial que podia interpretar as coisas. Eles eram uma espécie de oráculos. Não era exatamente isso, mas eles eram especiais diante do resto, da massa. Então, dentro do gnosticismo, o demiurgo fez um mundo material em contraposto ao mundo espiritual que tinha sido feito e que era bom. O espiritual era bom, o material era ruim. Então a matéria é má. Dessa visão de a matéria é má, surgem os votos de pobreza e os votos de castidade. Todo esse movimento monástico vai emergir através de um princípio pagão, não cristão. Deus, na figura do Antigo Testamento, você vai ver que o judaísmo bíblico, não o judaísmo rabínico, vai celebrar a natureza, vai celebrar a vida, vai celebrar a comida, vai celebrar as danças, vai celebrar as festas, não no hedonismo de viver para o prazer, mas de existir com alegria, de celebrar, de ver o belo, de contemplar a natureza e saber que tudo isso foi criado por um Deus bom que nos fez a terra, com cores, com sobretons, com tons, com arco-íris, com montanhas, com lagos, com florestas, com mares, oceanos. Toda essa boa dádiva, todo esse dom perfeito.
Então nós temos aqui em Pérgamo uma guerra cultural. E guerra cultural é o que está acontecendo hoje em tempo real, lá no Ocidente, ou no mundo inteiro. E tudo isso se reinterpreta, né? Se readapta, se atualiza. Isso aqui é mais atual do que o jornal de ontem. Nós estamos aqui no lugar onde Jesus fala que está o trono de Satanás. E o trono de Satanás passa por essa ideia de que o homem pode criar a si mesmo. Como dizia Friedrich Nietzsche, no politeísmo o homem tem o poder de criar a si mesmo. Então o homem nasce biologicamente como homem e ele diz que não é um homem, que é outra coisa. E agora são vários gêneros. É a luta contra o desenho, a originalidade. Tudo agora é muito relativo, não existe absolutos, né? O próprio Nietzsche dizia que não há verdade, há apenas narrativas. Não há fatos, somente narrativas. E as redações dos jornais lá no Ocidente, também aqui, por aqui, já, estão acreditando nisso, porque eles não contam a história que aconteceu. Eles contam um ponto de vista a partir de um interesse ideológico, um interesse político ou um interesse financeiro. As redações dos jornais, os jornalistas não falam mais a verdade. Eles falam o que interessa a aquele grupo de comunicação, aquele grupo midíaco. E o que Jesus fala, e como Jesus se apresenta, é a parte mais importante. Assim diz aquele que tem a espada de dois gumes. E eu vou lutar contra eles, contra os nicolaítas e contra Balaão. Balaão foi um falso profeta que mudou de lado, era um profeta que mudou de lado. Profetas mudam de lado. E entre profeta e se tornar um bruxo é só cruzar uma linha. E eu espero que ninguém cruze essa linha. Amém. Porque essa mudança de lado é só uma mudança do coração, das coisas da alma, dos apetites, das razões, dos motivos. E Balaão mudou de lado e ensinou os filhos de Deus. Ele não conseguiu amaldiçoar os filhos de Deus, então ele ensinou os filhos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas pelos ídolos, aos ídolos. Então Deus promete, os vencedores eu vou dar o maná escondido. Se você vencer as coisas sacrificadas aos ídolos, eu vou te dar uma comida fina, de verdade, que vai abastecer, satisfazer, te energizar, te fortalecer. Entenda que o poder por detrás de um Trajano é uma coisa incomum, não é natural o que ele tinha. Ele tinha uma capa, um manto. Como eu disse, existe alguém por detrás de um sujeito como esse. Ele não está sozinho. Como não está sozinho aquele cara lá no Brasil, deixa para lá. Então, nós também não estamos sozinhos. Mas a arma que nós recebemos é a palavra de Deus. E eu disse, dentro do ônibus, a palavra de Deus é superior a qualquer filosofia, a qualquer maiêutica, a qualquer lógica, a qualquer discussão filosófica. A palavra de Deus é a verdade. O grande princípio da minha vida pessoal é amar as Escrituras. E eu tenho todo um estudo que eu comecei a falar dentro do ônibus e não tenho como aqui estender. Mas entenda essa guerra pelo controle da cultura, porque se você controla a cultura, você controla a narrativa e você define o que é verdade. Você define o que é verdade, porque nessa visão pós-moderna, que já era uma coisa de lá, não tão moderna, não tão antiga, o N.T. Wright diz que o modernismo foi inventado pelo Epicuro, com o seu Jardim das Delícias, onde ele dizia, se Deus existe, os deuses existem, eles não interferem. Se Deus mexe na nossa vida, na vida e depois na morte, também nos atormentam. Então ele criou um lugar onde não existia nada disso. Isso é a modernidade, quando a sociedade convidou Deus para sair das escolas. E o problema disso é o que diz Chesterton. O problema não é você abdicar, abrir mão de Deus. É o que você põe no lugar. Porque você sempre vai pôr alguma coisa no lugar. Ainda que seja você. E quando você adora um imperador como esse,
você começa a adorar a si mesmo. Então é a luciferização. A pós-modernidade é cada um vai virar um diabo. Por que é um diabo? O diabo é um ser sem ninguém para prestar conta. Se alguém vive assim, sem ninguém para prestar conta, é um diabo, é um satanás. Eu não dou satisfação para ninguém. Minha vida sou eu, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Eu sou o juiz final dos meus atos. Boa tarde, seu diabo. É. O diabo é esse ser autocentrado, ensimesmado, né? Lúcifer, não é esse? Que vive por conta própria. Então, nós estamos aqui no lugar onde a igreja se associou ao Estado e criou um híbrido. O tal do Constantino, na minha opinião, não converteu de verdade. Ele era um simpatizante do Evangelho, um amigo da igreja. Continuou adorando Apolo, oferecendo sacrifícios à deusa da fertilidade. Nas moedas de Constantino, diz a história da igreja oriental, tinha um lado as letras do nome de Cristo e do outro lado a figura de Apolo, Deus Sol, como se ele não ousasse renunciar à proteção do ídolo pagão. Lá embaixo nós vamos ter o culto de Asclépios, ou Esculápio, que muitos médicos abdicaram do símbolo da medicina com uma cobra, uma serpente enrolada, porque justamente representa esse rito, esse paganismo. A verdade é que Babilônia é a mãe de todas as meretrizes da terra. Existe uma história interessante aqui, porque o rei Atalo II, foi ele quem deu, quando a Babilônia caiu, os sacerdotes da Babilônia vieram para cá, para Pérgamo. E ele deu aos Césares, a Roma, o título do Pontifex Maximus, que era o Supremo Pontífice da Ordem Babilônica. Esse é outro assunto que eu não consigo entrar aqui hoje, mas quando nós entramos dentro dessa perspectiva de Nicolau e de Balaão, Balaão representa o espírito profético contaminado, o espírito profético vendido. E Jesus disse, eu vou lutar com a palavra da minha boca. É muito fácil você se frustrar com o ministério profético, porque tem muito profeta maluco por aí surtado. E Jesus vai falar, tem o verdadeiro. Não existe só o falso. Não existe só o distorcido. Então eu vou terminar. Nós temos ali um grupo, nós estamos encerrando esse momento aqui na viagem. E o que nós estamos aqui trabalhando, lutando, especificamente é contra aquilo que nós lemos na história como helenismo. Uma só cultura no mundo, a cultura dos gregos, com princípios que vão em contraposição à espada da boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Para saber mais sobre isso, você pode ler o meu livro Metanoia. Eu discorro de maneira bem detalhada sobre esse assunto. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Para encerrar, eu já falei do maná, que era o pão dos anjos, uma dieta especial que Deus vai nos dar quando a gente resiste comer da mesa dos ídolos. A pedrinha branca pode significar duas coisas. Primeiro, era a pedra entregue a um juiz no tribunal, dando absolvição. Absolvição. Jesus morreu na cruz para nos absolver. O inocente pelos culpados. O justo e puro pelos impuros e pecadores. Então a pedrinha branca é uma declaração de inocência. Não que nós não tenhamos errado na vida alguma vez. Eu quase nunca. Mas que pelo seu sangue nós somos purificados, redimidos, santificados, transformados. E a segunda coisa é porque essa pedrinha era partida em duas. E cada um que fazia aliança com essa pedrinha levava um pedaço. E quando eles se juntavam, eles juntavam as pedrinhas para dizer que eles estavam juntos em um mesmo propósito.
As pedras se uniam para um plano. Então Jesus disse, eu vou te dar uma pedrinha. E nessa pedra vai estar escrito o seu novo nome. Qual será o seu novo nome, hein? E é engraçado que esse nome ninguém sabe, a não ser quem o tem. Para terminar, homens de Deus têm segredos com Deus. Histórias que só eles sabem. Ele e Deus. E ninguém mais tem que saber. Amém. Fiquemos de pé porque começou a chover. A Márcia quer falar em 2 minutos. A gente vai orar. Depois a gente vai orar e depois você fala, Márcia. Vamos orar porque começou a chover. Ninguém tem a sombrinha da Mary Poppins. Só ela. Só ela. Pai, muito obrigado hoje por o final dessas jornadas. Dessa jornada de 7 igrejas. Estamos aqui no Pergamon. Jesus. Nós te exaltamos. Amém. Acima dos homens, dos suplentes da divindade. Acima daqueles que se fazem deuses. Glorificamos teu nome, Senhor. Vemos aqui o resto daquilo que não subsiste sem ti. Não existe solidez, firmeza. Todas as coisas abaláveis serão abaladas. Quando tudo tremer, nós saberemos o que é Monte Sião, que não se abala. Amém. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião. Aleluia. Então nos sustenta, Senhor. Amém. Nos fortalece, nos vivifica Amém. e nos confirma. Fortalece as nossas mãos e que saiamos daqui impactados e impactando. Que sejamos modeladores culturais, arquitetos, que dão à realidade o tom, a forma que o Senhor planejou para elas. Oramos em nome de Jesus. Em nome de